Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Saber Direito. Meu nome é Caio Bartini, sou professor de Direito Financeiro e Tributário, advogado e consultor jurídico, e o tema do nosso curso é o Orçamento Público, sendo o tema da nossa aula de hoje Orçamento Público 2. Nós estamos acompanhados aqui, nessa nossa aula, de 3 alunos. Estamos acompanhados do aluno Marlon, da nossa aluna Gabiria e do aluno Rafael. Se você que está nos assistindo tiver alguma dúvida, alguma sugestão, envie para nós. Anote o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. E se porventura você perdeu alguma aula desse curso, veja o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. Se você perdeu a nossa aula passada, essa é a nossa última aula desse curso de orçamento público. Neste curso, abrangemos desde a atividade financeira do Estado, como ela se processa, até a aula passada, justamente falando acerca do orçamento público. Vimos na aula passada que o orçamento público não é meramente uma peça contábil, mas existem vários outros aspectos que permeiam o orçamento, tais como o aspecto jurídico, o aspecto político. E ainda analisamos a natureza jurídica do orçamento, verificamos que o orçamento, pela majoritária doutrina, é uma lei formal, que possui efeitos concretos e que vigora por um período de tempo determinado. A nossa Constituição Federal determina no artigo 165, e nós o vimos na aula passada, 3 leis assim consideradas orçamentárias: a lei do plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Vimos o papel de 2 destas legislações. Analisamos o papel da lei do plano plurianual, aquela lei que estabelece as metas durante um prazo continuado de mandato e que vai analisar as despesas de capital, que são aquelas despesas de investimento. Fora isso, nós analisamos ainda o que vem a ser a lei de diretrizes orçamentárias. Como o próprio nome já informa, já diz, a lei de diretrizes orçamentárias ela vai auxiliar, vai informar o modo de elaboração da lei orçamentária anual, o estabelecimento de metas e resultados, dos gastos com as despesas de capital no exercício financeiro subsequente ao da sua aprovação, bem como dispor sobre o que deve ser alterado na legislação tributária. E analisamos ainda que a Lei do Orçamento Anual, conhecida como LOA, esta lei passa a adotar de 3 espécies de orçamento. O orçamento que a Constituição chama de orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. E na continuidade da nossa aula de hoje, essa última aula desse curso, vamos aqui analisar o que vem a ser cada um destes orçamentos que compõem a lei orçamentária anual e como se dá o trâmite de aprovação dessas legislações, qual é a lei que tem que ser utilizada para observância desse trâmite e as disposições finais acerca desse orçamento. Vou te convidar, telespectador, a pegar a Constituição Federal
juntamente comigo e abri-la no artigo 165, no parágrafo 5º, que vai justamente estabelecer as 3 formas de orçamento, ou os 3 orçamentos que compõem, ou deve compor, a lei orçamentária anual. Vamos a eles. O inciso 1º do artigo 165, parágrafo 5º, diz que o orçamento fiscal, referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então veja, o que compreende o orçamento fiscal? É o orçamento referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos, entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Ora, para ficar claro para você, telespectador que está aqui me assistindo, o orçamento fiscal nada mais é efetivamente os gastos dos poderes da União, os gastos que o Executivo terá, que o Legislativo terá naquele determinado ano e que o Poder Judiciário terá naquele determinado período de um ano. Bem como os entes que fazem parte da administração indireta, ou seja, as autarquias e as fundações públicas. Então, quanto cada uma destas entidades irá depender das receitas e dos gastos dentro daquele período anual. Veja que o Poder Judiciário tem um orçamento próprio, assim como o Ministério Público e a Defensoria Pública. São órgãos que são dotados da possibilidade de orçamentos próprios. E esses orçamentos são orçamentos fiscais. Ou seja, aquilo que será gasto dentro de um ano e quais são as despesas e, consequentemente, o que eu vou precisar de receita para fazer frente a esses gastos. Veja que nada mais é, então, o orçamento fiscal do que o orçamento propriamente dito. Ou seja, o que tem de receita e o que tem de despesa dentro de um ano para todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário naquele ano. Esse orçamento deve ser traduzido, conforme vimos, através de uma forma, de um mecanismo contábil, demonstrando numericamente o quanto deverá ter de gastos, ou a expectativa de gastos, e o quanto se tem da expectativa de receita para aquele determinado período de exercício financeiro. É interessante ressaltar para você que quando aqui eu falo de exercício financeiro, o exercício financeiro no Brasil coincide com o ano civil. O artigo 34 da Lei 4.320 de 64 assim dispõe. Então, nós podemos aqui afirmar que o exercício financeiro é aquele compreendido de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, esse é um exercício financeiro. Então, deve-se traduzir a lei orçamentária anual, primeiramente o orçamento fiscal, ou seja, quais são os gastos que o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, as entidades autárquicas e fundacionais terão dentro daquele espaço de um ano. Não é só do orçamento fiscal que se compõe o orçamento anual. Nós vimos também que o orçamento anual se compõe de mais 2 outros orçamentos.
dentre eles o denominado orçamento de investimento. Ora, o que é o orçamento de investimento? Vamos nos balizar dentro daquilo que a Constituição Federal nos coloca. A Constituição Federal dita, no artigo 165, no parágrafo 5º, no inciso 2, que o orçamento de investimento é o orçamento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. De novo, o orçamento de investimento é o orçamento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Você pode estar imaginando, mas que tipo de empresa a União pode ter capital, ou a maioria do capital, com direito de voto? Porque se nós analisarmos direito de voto, passa ao entendimento que, basicamente, nós estamos falando de um tipo societário como uma SA, em que o acionista exerce o seu direito de voto, assim como existem outros tipos societários previstos no Código Civil. Um dos tipos societários que efetivamente vai determinar que exista a possibilidade do direito de voto e que é muito claro para aquele que estuda o direito e para você que está nos assistindo, é o tipo societário SA. Então vamos aqui imaginar que tipo de empresa, que tipo de sociedade anônima, no caso a União e simetricamente outros entes, deteriam a maioria do capital social com direito a voto. A resposta seriam as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então passa a ser esse orçamento de investimento. Qual é o orçamento que a União e, consequentemente, os outros entes vão dispor de investimento nas estatais, nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista? Veja o porquê. Vamos aqui analisar o que vem a ser uma empresa pública, o que vem a ser uma sociedade de economia mista, para que nós não tenhamos, sejam os alunos aqui presentes, seja você, telespectador, qualquer dúvida sobre o que vem a ser tais entidades. O chamado, denominado Decreto-Lei 200 de 67, ele, quando editado, traduziu o conceito que vem a ser cada uma das entidades da chamada administração pública indireta. Por que a administração pública indireta? Porque quem faz parte da denominada administração pública direta passam a ser os entes federados, União, Estado, Distrito Federal e município, bem como os órgãos públicos que são subordinados a eles, mas órgãos que não são providos de personalidade jurídica própria. São órgãos despersonalizados. Por exemplo, ministérios, secretarias, coordenadorias. Então, quando falamos de administração pública direta, estamos falando da União, Estados, Distrito Federal, municípios, bem como os órgãos públicos subordinados a estes. Existem certas atividades que estes poderes, estes órgãos, estes entes públicos, podem delegar para terceiros. Terceiros que fazem parte da administração pública,
mas que são dotados de personalidade jurídica própria. Ora, uma personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. No caso das autarquias e fundações mantidas pelo poder público, estas entidades possuem uma personalidade jurídica própria. Personalidade esta de direito público, criada mediante uma lei específica. Veja que o orçamento de investimento não se preza a falar diretamente destas entidades. Entidades que efetivamente não estão explorando, de certo modo, a atividade econômica, mas são utilizadas para a prestação de serviços públicos e de outras atividades materiais do Estado. Mas o orçamento de investimento se preza a verificar o quanto será gasto com as estatais, entendendo por estatais as outras entidades que fazem parte da administração pública indireta, mas que são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, ou seja, empresas públicas e sociedades de economia mista. Uma empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado que é criada mediante uma autorização legislativa, cujo o capital social é eminentemente público. Ou seja, o capital social que pertence a uma empresa pública é completamente público. Não existe nenhuma espécie de dinheiro privado, dinheiro de particular investido. Todo o valor, todo o capital social, todos os bens que pertencem à empresa pública são bens considerados públicos, pertencem ao poder público. E diz o decreto 200 de 67 que a empresa pública ela pode adotar qualquer tipo societário previsto em lei. Quando nós analisamos esta informação, então, em tese, nós podemos imaginar que uma empresa pública ela pode se revestir de um tipo societário SA, pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma sociedade em comandita. Ela pode adotar qualquer tipo societário. Mas, no mais das vezes, as empresas públicas adotam o tipo societário SA. Veja que o capital da empresa pública, sendo eminentemente público, se ela se revestir do tipo societário SA, então, não poderá ser, conforme dito, uma SA de capital aberto. Mas deverá ser, no caso específico, uma SA de capital fechado. Então, a União, o Estado, o Distrito Federal e o município, aquele que constituir a empresa pública, sendo essa exploradora de atividade econômica ou prestadora de serviços públicos, mas, no caso do orçamento de investimento, exploradora de atividade econômica. A União, esses entes todos federados, terão a maioria do seu capital social com direito a voto, já que o capital é completamente público. Quando falamos, no entanto, de uma sociedade de economia mista, a sociedade de economia mista terá apenas algumas diferenças acerca da empresa pública. Primeira diferença é o tipo societário adotado. Uma sociedade de economia mista somente poderá se revestir do tipo societário SA. Sendo assim, caberá à sociedade de economia mista observar os ditames estabelecidos pela Lei 6404 de 76, a Lei das SAs. Podendo ser uma sociedade de economia mista,
tanto uma SA de capital aberto ou de capital fechado. E por quê? Ora, porque o capital de uma sociedade de economia mista é um capital parcialmente público e privado. Então, a maioria do capital social com direito a voto deve pertencer ao poder público, sendo que a outra parcela do capital social pode aí pertencer ao particular. Quando falamos acerca do orçamento de investimento, estamos verificando o que vai ser utilizado de investimento para as estatais propriamente ditas, para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista, dentro daquele determinado período de exercício financeiro. Então, esse passa a ser o denominado orçamento de investimento. Empresas que, de acordo com a Constituição, a União, mas pelo princípio da simetria, se aplicaria a outras instituições de direito público, ou seja, aos estados, Distrito Federal e aos municípios. A estas entidades cujo terão direito a voto na maioria do capital social destas empresas. Esse é o orçamento de investimento. Mas, para compor ainda a lei orçamentária anual, nós ainda temos um último orçamento, que é o denominado orçamento da Seguridade Social. Veja que a nossa Constituição Federal fala acerca do orçamento da Seguridade Social no inciso 3 do artigo 165, no parágrafo 5º, dizendo que o orçamento da Seguridade Social é um orçamento que abrange todas as entidades e órgãos vinculados à própria Seguridade Social, seja da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Quando falamos da expressão Seguridade Social, estamos abrangendo 3 áreas distintas: previdência social, assistência social e saúde. É o que determina o artigo 194 do texto constitucional e seguintes. A expressão Seguridade Social vai abranger essas 3 áreas: previdência, assistência e saúde. Então, o que se preza no orçamento da Seguridade Social será o quanto terá de orçamento a previdência social, a assistência social e a saúde dentro daquele exercício financeiro de um ano. Veja que a lei orçamentária anual ela é bem completa. Traz não só o orçamento fiscal, que é o orçamento comum dos poderes, mas o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Veja que a Constituição Federal vai balizar o que trata cada um destes orçamentos, conforme visto há pouco. E ainda, a Constituição Federal, no artigo 165, agora, no parágrafo 9º, diz que vai caber à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos e a elaboração e organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Ora, como se dará o projeto e o processo legislativo destas leis orçamentárias? Eu disse a vocês numa das aulas que
nós não temos uma lei complementar específica que trate dessa matéria. Temos a Lei de Finanças Públicas, a Lei 4.320 de 64, que trata acerca de alguns itens sobre despesas, receitas, o próprio orçamento, crédito público, mas essa tramitação legislativa, por si só, não é completamente traduzida. De igual modo, a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, também não vai se preocupar nesse tipo de elaboração. Irá, sim, preocupar-se como se dará uma administração pública gerencial, como a administração pública, o administrador público e a administração pública podem gerir com melhor efetividade, eficiência e eficácia os recursos obtidos e os gastos que serão executados. Nesse ponto, no que tange o modo como deve ser apresentado, o prazo como deve ser apresentada as leis orçamentárias, a apresentação das leis orçamentárias, vamos nos utilizar do disposto no artigo 35, parágrafo 2º, dos atos das disposições constitucionais transitórias. Veja, o artigo 35 dos atos das disposições constitucionais transitórias, no seu parágrafo 2º, trata da seguinte temática: até a entrada em vigor da lei complementar, a que se refere o artigo 165, parágrafo 9º, inciso 1º, que foi aquele que nós vimos há pouco, serão obedecidas as seguintes normas. E aí, o parágrafo 2º do artigo 35 dos atos das disposições constitucionais transitórias vai trazer 3 incisos que eu vou ler e comentar com vocês. O primeiro inciso diz respeito ao seguinte: o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro, do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Novamente, o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente, será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então veja, quando se fala do plano plurianual, ele deve ser passado do Executivo para o Congresso Nacional, que irá votar através de uma comissão mista formada por deputados e senadores. Esse projeto tem que ser encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro. Então, esse projeto tem que ser encaminhado até agosto, para que possa ser votado e para que o Congresso devolva, essa comissão mista devolva para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, sabendo que a sessão legislativa se encerra em 22 de dezembro.
Então veja que esta é a disposição expressa para o plano plurianual. Já o inciso 2 fala acerca do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e diz que esse projeto da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, será encaminhado para essa comissão mista até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro. 8 meses e meio, então até a primeira quinzena de abril daquele exercício e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Como nós temos 2 sessões legislativas, a primeira, que vai de fevereiro a julho, e a segunda de agosto a dezembro, então, no caso específico da Lei de Diretrizes Orçamentárias, esta será encaminhada até a primeira quinzena de abril, devendo voltar para a sanção até 17 de julho, que é o dia colocado na Constituição que se dá o encerramento da primeira sessão legislativa. Veja que esta é a definição para o plano das leis de diretrizes orçamentárias, o projeto da LDO. E para concluir esse trâmite, diz o inciso 3 que o projeto de lei orçamentária da União, então a LOA, será encaminhado até 4 meses antes do exercício financeiro, portanto até agosto, e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então veja que no caso da LOA, encaminha-se até agosto, para que seja devolvido para a sanção até 22 de dezembro, quando se encerra a sessão legislativa. E nesse caso, enquanto nós não tivermos uma lei complementar, vamos continuar aplicando o disposto no artigo 35, parágrafo 2º, nesses 3 incisos dos atos das disposições constitucionais transitórias. Veja que o orçamento público, ele também deve observar princípios, bases que devem balizar toda a sua estrutura, toda a estrutura destas leis orçamentárias. No entanto, antes de prosseguirmos com tais princípios, vou dirigir aos nossos alunos a existência, se porventura houver, de alguma dúvida, caso seja esta existente, para ser respondida aqui para vocês. Alguns dos nossos alunos têm alguma dúvida? Professor, o que seria o princípio da exclusividade no orçamento? Veja que a aluna Gabi é muito bem colocado, já que nós estamos entrando agora na questão da parte principiológica. Esse princípio da exclusividade no orçamento, eu vou me permitir até ler para vocês onde está a base desta fundamentação da existência desse princípio. Lá no artigo 165, no parágrafo 8º da Constituição Federal. Vamos lá em conjunto o que significa esse princípio da exclusividade que a aluna questionou? Veja, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Vamos aqui otimizar o que significa esse princípio da exclusividade. Ora, quando o orçamento ele é colocado para votação nessa comissão mista, que será criado tanto pela Câmara quanto pelo Senado, como fosse votar o regimento comum
de ambas as casas, então existe essa comissão mista que vai aprovar o orçamento, eu não posso prever na votação do orçamento matéria que seja estranha ao próprio orçamento. Ou seja, se a votação é para o orçamento, eu não posso colocar outra matéria que não tenha a ver com receita e com despesa orçamentária. E por que a Constituição Federal deixa bem claro a existência desse princípio? Porque no passado, uma vez que as leis orçamentárias, elas devem ser votadas, e caso elas não sejam aprovadas, não sejam votadas, elas trancam a pauta do Congresso, ou seja, nenhuma outra lei pode ser votada, medida provisória, qualquer outro ato não pode ser votado enquanto não se aprova a lei orçamentária. Nesse caso específico, aproveitavam no passado para colocar outras matérias para serem votadas. Então, no meio de uma lei orçamentária, eu poderia ter lá uma outra legislação que não tem nada a ver com orçamento, só para poder aproveitar aquela sessão, já que é obrigatória a votação. Então, eu aproveitava aquela sessão legislativa para poder também aprovar matéria que fosse completamente estranha à questão orçamentária. Ora, a Constituição Federal proibiu. Ou não. Se é para aprovar orçamento, é para tratar de previsão de receita e fixação de despesa. Não é para tratar nada acerca de infraestrutura, não é para tratar de nada acerca de transporte, é para tratar de orçamento propriamente dito. Então, um destes princípios, que foi esse que você questionou, trata justamente disso. Ora, vai tratar de orçamento, então vote orçamento. Não vai votar outra matéria que seja estranha ao que venha a ser necessariamente o orçamento já aqui estudado por nós. Então, nós já nos adiantamos e conversamos acerca desse princípio. Outro princípio que também permeia o orçamento passa a ser o princípio da publicidade. E onde ele estaria descrito? Veja aqui, o parágrafo 3º do artigo 165 diz que o Poder Executivo publicará até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária. Veja o que a Constituição diz. Ao fim de cada 2 meses, ao fim de, exemplo, 60 dias, o Poder Executivo deve, resumidamente, provar o que foi executado até então do orçamento. Alguns chamam esse princípio de publicidade, outros de transparência orçamentária. E por que transparência orçamentária? Porque o Executivo, fazendo dessa forma, explicitando como que está sendo realizada a execução orçamentária, o que se tem de receita, o que vai se gastar de despesa, permite um maior controle, seja interno, seja externo. Com isso, fica mais fácil os outros poderes analisar e fiscalizar o orçamento propriamente dito. Então, o Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, conforme estabelece a Constituição Federal, no artigo 70, o Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, irá fazer uma fiscalização mais efetiva, essa fiscalização realizada do chamado controle externo, ou seja, o controle fora do próprio âmbito do Executivo. Esse princípio, então, além de ser o princípio da publicidade, mais correto pela doutrina seria denominá-lo de transparência orçamentária. Fazer com que, a partir do momento que vai se gastando,
vai se arrecadando, demonstra-se o quanto está sendo gasto, o quanto está sendo arrecadado naquele determinado bimestre. Muito bem. Vamos analisar aqui outros princípios. Por exemplo, podemos dizer da existência do chamado princípio da unidade. O que seria o princípio da unidade? Apesar da lei orçamentária anual compor a existência de 3 espécies de orçamento, essas 3 espécies de orçamento vêm traduzidas num único documento. Então, este único documento traduz efetivamente as receitas e as despesas do orçamento fiscal, do orçamento de investimento e do orçamento da Seguridade. Então, a lei orçamentária anual, apesar de traduzida de 3 formas, vem unificada num único documento, numa única legislação. E com isso, trata a unidade do orçamento público. Veja que além desses princípios, nós temos outros vários criados pela doutrina e pela jurisprudência. Mas um outro princípio que se imputa como muito importante é o princípio da não afetação dos impostos, que inclusive foi respondido na aula passada a pergunta do nosso aluno. Lembrando que esse princípio da não afetação de impostos, estabelecida por orçamento, está determinado no artigo 167, no inciso 4 da Constituição, e justamente vai traduzir que o produto da arrecadação do imposto, aquilo que se arrecada de impostos, não tem uma vinculação específica e não pode ser vinculado a qualquer espécie de fundo, de órgão ou de despesa. Vimos que o que se arrecada efetivamente de impostos se arrecada para o custeio de serviços gerais da administração pública, e não para esta ou para aquela despesa. Por isso que o imposto ele vem a ser chamado também de tributo não vinculado. A partir do momento que nós pagamos o imposto, o poder público não exerce uma contraprestação direta, só pelo fato de nós termos pago o imposto. Veja que ele não está obrigado, pelo fato de eu pagar imposto, de você pagar imposto, ele não está obrigado a te oferecer uma contraprestação neste ou naquele tipo de serviço. Não é este o papel do imposto. E esse princípio da não afetação, nós inclusive vimos na aula passada que ele não é absoluto. Porque a própria Constituição Federal garante a possibilidade de aplicação dos recursos dos impostos para certas situações. Situações estas traduzidas no próprio inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Agora imagine você, telespectador, os alunos que aqui nos acompanham. As leis orçamentárias foram apresentadas ao Legislativo para serem aprovadas. E existe um prazo para que as mesmas sejam devolvidas para a sanção. E se não forem devolvidas para a sanção? Neste caso, entende a legislação das finanças públicas, encampada pela doutrina, pela jurisprudência, que enquanto o orçamento atual não for aprovado, eu terei que utilizar
do orçamento anterior. Sendo que esse orçamento anterior será liberado mês a mês. Então, enquanto não for aprovado o orçamento atual, seja do plano plurianual, quando se inicia um mandato, seja da lei de diretrizes orçamentárias ou da lei orçamentária anual, eu terei que utilizar a lei orçamentária passada, sendo esses valores, as estimativas, liberadas mês a mês, para que possam ser usadas para o cumprimento das atividades do próprio Estado, da própria administração pública. Veja que importante, que interessante se faz a análise destas questões orçamentárias. E fato é que nós temos, além da questão da análise das despesas, das receitas, do orçamento público, também temos um dos instrumentos que fazem parte da atividade financeira, que é o crédito público. Então, atualmente, podemos identificar que toda atividade financeira, ela se baliza com estes 4 elementos: as despesas públicas, as receitas públicas, o orçamento público e o crédito público. Então, antes de nós prosseguirmos para essa parte final, eu vou perguntar aos nossos alunos se existe alguma dúvida sobre a aula de hoje até então. Alguma dúvida? Professor, o que vem a ser o crédito público? Veja que a pergunta do nosso aluno justamente corrobora com aqueles elementos que nós falamos há pouco que fazem parte da atividade financeira. O crédito público também pode ser chamado pela doutrina de empréstimo público. Então, são valores que o governo, que a administração pública consegue perante o mercado, perante as instituições financeiras, para fazer frente aos seus gastos. Estes valores são conseguidos, por exemplo, mediante a colocação de títulos do Tesouro no mercado, que passam a ser, então, adquiridos por estas instituições para serem resgatados num determinado período. Então, sempre que se tratar de crédito público ou empréstimo público, passa a ser um empréstimo que o próprio governo faz para conseguir dinheiro perante instituições financeiras autorizadas, para conseguir fazer frente aos seus gastos públicos. Muitas vezes não se tem a quantidade de receitas suficientes para fazer frente aos gastos. E com isso a administração pública pode conseguir perante o mercado, perante instituições financeiras, a obtenção destes valores, mediante a apresentação de títulos no mercado para que possam ser resgatados futuramente. Então, este passa a ser o crédito público ou o empréstimo público propriamente dito. É claro que esse empréstimo público, caso não seja pago pelo governo nas datas previstas, vai acabar gerando uma dívida pública, e essa dívida pública pode gerar à administração pública um grave prejuízo, a partir do momento em que não se consegue saldar aquele empréstimo. Isso vai gerando juros, vai gerando outras correções que fazem com que a dívida se torne ainda maior. Então não é vedado à administração pública a obtenção de empréstimos, muito pelo contrário. Tanto a Lei de Finanças Públicas quanto a própria Constituição Federal determina essa possibilidade.
Mas perceba que este empréstimo, seja ele a curto prazo, seja ele a longo, a médio e longo prazo, ele deve ser saldado. Sob pena de o país ter uma crise tão grande pela falta do pagamento desta dívida. E essa dívida pode ser tanto interna, quando o país consegue esse empréstimo pelas instituições sediadas no próprio país, ou externa, quando passa a ser conseguida perante organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, Banco Interamericano, dentre outras instituições autorizadas. Veja que na nossa aula de hoje, concluímos todos os aspectos acerca do orçamento público. Verificamos que o orçamento público passa a ser formado também pelas leis orçamentárias, e estas leis orçamentárias se subdividindo em 3 espécies: o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Vimos ainda que a lei orçamentária anual se compõe de 3 espécies de orçamento: o orçamento fiscal, o orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social. Vimos como citar os prazos para apresentação desses projetos para votação e quando eles devem ser devolvidos para a sanção. Ainda verificamos os princípios aplicáveis ao orçamento e o que vem a ser necessariamente o crédito público, determinado pela Lei de Finanças Públicas e autorizado pela Constituição Federal. Essa foi a nossa última aula desse curso orçamentário, desse curso de orçamento público, em que nós tivemos estes encontros falando sobre atividade financeira, falando sobre despesa pública, receita pública e orçamento público propriamente dito. E você que nos assiste, não deixe de mandar o seu e-mail caso você tenha alguma dúvida. Mande o seu e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. Se você perdeu alguma das nossas aulas desse curso, não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/saberdireitoaula. Identifique a aula, identifique o professor e você terá aí todo o conhecimento específico e necessário para o seu engrandecimento do conhecimento acadêmico, importantíssimo para o seu desenvolvimento do dia a dia. Ainda é interessante ressaltar a existência de outros programas que fazem parte da família Saber Direito. Saber Direito Debate, Saber Direito Responde. Também estabelecidos no nosso canal no YouTube, www.youtube.com/saberdireitodebate ou www.youtube.com/saberdireitoresponde. Agradeço a presença dos nossos alunos aqui e agradeço a oportunidade de estar falando a vocês desse nosso curso de orçamento público. Até breve.